Olá, seja bem-vindo ao canal Gestão em Saúde, em que é um espaço reservado para que a gente possa discutir assuntos referentes à gestão em saúde, enfermagem, segurança do paciente, educação permanente e outros assuntos relacionados à área da saúde. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e venha conosco. Esse canal, gente, é um espaço reservado para profissionais de saúde, você que é estudante e interessados em entender e compreender o mundo da gestão em enfermagem e em saúde, em todo o seu universo, seja a segurança do paciente, seja a qualidade, educação permanente, que são assuntos que gosto muito e que eu percebo a grande necessidade de discutirmos assuntos importantes como esses. Então, quero convidar você, se esses assuntos eles fazem parte da sua vida, para que você possa se inscrever no canal, indicar para outras pessoas, para que realmente a gente possa fazer diferença aí na área da saúde. Bom, o tema de hoje é um tema muito importante e atualíssimo, que você não pode perder e nem ficar de fora desse assunto. Até porque é um assunto que muito tem se discutido nos webinars, nas lives de grandes associações da área da saúde, principalmente a Associação Brasileira de Enfermagem, que é a questão da sustentabilidade. Então, indo direto ao assunto, quero falar com vocês um pouquinho sobre o papel da enfermagem frente aos desafios globais de saúde e sustentabilidade. Para mim é um prazer muito grande falar com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou enfermeira já há 15 anos, sou mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, sou especialista em Gestão da Qualidade, Educação Permanente e Gestão em Enfermagem, que são as minhas grandes paixões. Para quem me conhece sabe que eu estou perto. Os meus alunos, os meus colegas sabem muito bem. Sou coordenadora do curso de pós-graduação de Gestão da Qualidade e Acreditação em Saúde, atualmente, em 2025, tá? E já ministrei aulas de pós-graduação pelo Brasil, treinamentos e palestras sobre esses assuntos referentes que eu já informei vocês aqui no canal, tá? Então, nada melhor do que a gente já começando a refletir qual é o impacto que o cuidado que a enfermagem proporciona, ela tem no planeta. Será que a gente já parou para pensar quando eu estou cuidando do meu paciente, se o quanto o que eu faço ele causa impacto no planeta? Então, essa é uma questão, gente, muito importante para a gente refletir hoje. E a gente vai entender a importância do papel da enfermagem enquanto agente transformador e também como que ela pode atuar para ajudar o planeta a ser sustentável através das suas ações. Então, é muito interessante. E esse assunto surgiu como 86ª sexto tema da Semana Brasileira de Enfermagem agora em 2025, em que a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, colocou a enfermagem como uma das protagonistas no compromisso com a saúde planetária. Então, como é importante a gente estar antenado nesses assuntos para a gente entender que a enfermagem ela pode atuar na questão da solidariedade, na questão da sustentabilidade ambiental, existem algumas pautas importantes, na soberania dos povos, isso é tão importante a gente colocar em pauta sobre isso. Na questão alimentar, a enfermagem ela tem uma pauta referente ao incentivo do uso de alimentos que possam proporcionar uma qualidade de vida, que a pessoa possa realmente ter isso. E a questão do trabalho digno. E aprofundando um pouquinho mais no assunto, contextualizando a questão da saúde e sustentabilidade, nós estamos, neste momento, com o aumento das desigualdades sociais e tantas outras desigualdades financeiras, barreiras de linguagem, em que as pessoas muitas vezes têm certas dificuldades de entender muitas coisas relacionadas à saúde. Então, a gente até fala de literacia em saúde, que é a
pessoa conseguir se comunicar uma com a outra de forma que ela entenda em que momento ela está na saúde. Outra questão do panorama que nós estamos hoje é a questão das doenças crônicas, que vem aumentado muito e é uma grande preocupação para a saúde pública hoje, que é fazer esse controle dessas doenças crônicas não transmissíveis, porque elas impactam tanto a parte da atenção primária quanto a atenção terciária e secundária. E a questão da pandemia, que, de certa forma, nos preparou para próximas pandemias que eventualmente podem vir a ter. Unido a isso, a crise climática, que a gente sabe muito bem que muitas coisas têm acontecido em relação ao clima, que pegam, né, que tomam a saúde de surpresa. A escassez de recursos, sempre nós temos que produzir mais com menos recursos, e a questão da poluição hospitalar. Unido a esse panorama, nós e a ABEM, ela introduziu esses temas junto à enfermagem, tá? Que são os objetivos da Organização de Desenvolvimento Sustentável. Essa é uma organização antiga aqui, que acho que tem mais de 50 anos, enfim, e que ela precisa da enfermagem para colocar a sua agenda realmente acontecendo hoje em dia. E por que eu falo isso? Porque realmente a enfermagem possui um contingente enorme de trabalhadores nesse sentido. Dados atuais dizem o seguinte, que 27,9 milhões de pessoas são formadas na enfermagem, ou seja, é uma das maiores profissões do mundo, da área da saúde. Então, a gente entende que a enfermagem ela está entranhada em todos os aspectos da saúde atualmente. Tanto na assistência, prevenção, promoção, a gente sabe também que a enfermagem está na pesquisa, no ensino, na extensão. A enfermagem está crescendo muito em empreendedorismo. E a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a importância da enfermagem dentro desse contexto, e ela recomenda fortemente que os países aumentem o financiamento para capacitar ainda mais, capacitar e empregar enfermeiros e o pessoal da enfermagem, por conta da potência do capital individual, intelectual das pessoas que estão na enfermagem. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, nós temos cerca de 3,200 milhões de profissionais formados, também corresponde a uma das maiores profissões, comparada a todas as outras, e que estão imersas nesse universo da enfermagem, de assistência, pesquisa, ensino, prevenção, promoção, enfim. E uma das grandes lutas da enfermagem é a questão da valorização, a melhoria das condições de trabalho, que inclui melhores salários, reconhecimento do seu trabalho dentro do sistema de saúde, do seu papel, a questão da regulamentação da jornada de trabalho e acesso aos melhores equipamentos e recursos. Isso é fundamental para que se realize o cuidado em saúde. E a importância da enfermagem ela é tão grande que ela é uma das grandes responsáveis pela administração de medicamentos, segurança do paciente, educação de pacientes e familiares e prevenção de doenças. Isso torna a enfermagem uma das profissões mais influentes, né? Tanto pelo seu número quanto pelo impacto que ela traz dentro da sociedade. E a importância dela, então, quando bem treinada e capacitada, realmente é atender às necessidades de saúde da população, ou seja, a enfermagem está presente junto à população. Então, o maior desafio que a gente percebe nesse panorama é o déficit de profissionais. E as maiores lacunas na questão da saúde é a falta de investimento e reconhecimento, constituindo um problema para que as pessoas elas se formem nessa profissão. Outras questões que preocupam muito a enfermagem hoje principalmente as condições de trabalho,
sobrecarga e saúde mental. E quando eu digo assim sobre essas questões, é o seguinte: é uma questão crônica dentro da enfermagem. A gente vê unidades de saúde lotadas com o mínimo possível de pessoas trabalhando na área da saúde, dando o seu máximo. Uma hora é lógico que as pessoas elas têm sim alguma dificuldade na questão da saúde mental, porque realmente é o trabalho de todo dia e não é fácil, né? O trabalho de enfermagem é um trabalho extremamente desafiador. É o trabalho de todo dia, de cuidar todo dia, lidar com pressões, questões de saúde degradantes, situações que, né, tem um termo bem interessante que eu vi esses dias, li sobre isso, que é a angústia moral, em que os profissionais da área da saúde, eles se formam, né, tem todo aquele arcabouço ético, moral dentro de si para ser colocado em prática, mas quando eles vão na prática, eles percebem uma certa rigidez institucional que não permite com que eles façam realmente aquilo que eles aprenderam a fazer corretamente, que principalmente em relação à falta de recursos e, enfim, essa questão das condições de trabalho, certo? Dilemas éticos e sociais, que também é de todos os dias na enfermagem, e isso complica muito essa questão do interesse da população em realizar esses cursos, e o que traz a questão da produtividade e o cuidado humanizado, né? Que aí entra essas questões, esses dilemas associados à profissão. E pensando tudo isso, né, nesse panorama da enfermagem e nos objetivos da Organização de Desenvolvimento Sustentável, é importante a gente entender que a ODS, ela, né, ela possui um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas para serem alcançados até 2030. Gente, 2030 está às portas. E o objetivo principal é garantir um futuro sustentável para todos e tornar o mundo mais justo, igualitário e sustentável. E uma grande importância que a ODS tem é a colaboração e o diálogo entre os governos, setor privado, sociedade civil e a ONU, né, que é um dos interesses da ONU também. Os países, eles devem definir suas próprias metas estabelecidas na ODS, incorporá-los nas suas políticas. E a ODS, gente, ela é extremamente influente nos países. Então, é uma agenda que ela vem seguindo, 17 objetivos, muito interessantes, inclusive uns muito interessantes, outros muito curiosos, que para a ODS isso vai garantir que o mundo se torne um pouco mais sustentável. E a enfermagem, ela contribui principalmente em alguns aspectos. Por exemplo, no objetivo 4, 8, 10, 12, 13 e 16. O objetivo 4, educação de qualidade. Objetivo 8, trabalho decente, digno e crescimento econômico. 10, redução das desigualdades. 12, consumo e consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. E 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, esses são os objetivos que a enfermagem ela consegue aí estar ajudando para o mundo se tornar mais sustentável. E aí eu coloquei de forma mais prática, porque a BEM ela lançou uma apostila com bastante atualidades de ideias pelos quais podem ser incorporados pela enfermagem em relação a esses objetivos. Só que quando ela coloca essa apostila, ela não vem pronta. E até uma das citações é realmente que
os enfermeiros eles construam esse planeta sustentável a partir da sua perspectiva. Ou seja, nós criamos um mundo sustentável. Então, achei isso bem interessante ao folhear aí a apostila da Associação Brasileira de Enfermagem. Então, eu coloco o seguinte, algumas sugestões de como que a gente pode tornar o mundo mais sustentável e melhor para se viver. Atuação em campanhas, movimentos e frentes parlamentares para a valorização do SUS e da profissão. Então, nós, enfermeiros, nada melhor do que a gente estar inseridos na política para que a gente consiga aí melhores condições de trabalho digno e um trabalho que seja sustentável em prol das instituições e dos trabalhadores também. Esse diálogo ele precisa ser estabelecido. A questão do trabalho digno, combate à exploração. A gente sabe que muito facilmente isso pode acontecer na prática, a gente vislumbrar situações assim, infelizmente, hoje. A redução das desigualdades, a erradicação da pobreza através da enfermagem social. E a enfermagem ela tem um papel preponderante quando ela vai para a comunidade compreender os processos de saúde e doença e realizar intervenções. E nada melhor do que ela fazer realizar intervenções na política. Então, nós precisamos de representantes enfermeiros na política. Bom, em relação à governança na saúde, que é algo assim que tem muitas questões a serem melhoradas, que eu acho bem interessante a gente refletir sobre isso, principalmente em relação à criação e fortalecimento de políticas de contratação de profissionais 40 a mais. A gente sabe que a população está envelhecendo, tem poucas em relação ao envelhecimento populacional e as pessoas egressas em relação à enfermagem, elas têm diminuído muito, então existe um contingente populacional e profissional nessa idade de 40 anos para cima, que precisa ser valorizado, que precisa ser considerado. Então a sociedade dentro da enfermagem, a comunidade da enfermagem precisa entender, e a governança, né? Precisa entender essa necessidade e incluir pessoas 40 a mais nos cuidados. E aí, o que eu digo para vocês? Eu já me deparei com uma situação em que a enfermeira veio até mim falando que passou no processo seletivo, e era uma enfermeira que já passou dos 40 anos, falou assim, olha, Amanda, eu fui no processo seletivo, fui realizar, tinha muita gente mais nova, e eu fiquei em último lugar, mas eu consegui passar. E isso tem muito a dizer para nós. Por que ela ficou tão distante, né, dos profissionais jovens? Claro, existe a questão da competência, mas o que isso quer dizer para a enfermagem? O que isso diz da empresa que ela fez o processo seletivo, né? Que muitas vezes os profissionais eles não têm muito espaço e a gente pode pecar muito nisso, então toma muito cuidado com isso, tá? Combate à exploração do trabalhador, favorecimento da humanização do trabalho. Então, a gente tem que abrir espaços para diálogos entre a governança, né, e os profissionais. Isso é extremamente importante, até por questões mesmo da gente melhorar o clima organizacional dentro dos ambientes onde tem enfermagem, que é um ambiente que a gente sabe que tem bastante conflito. Então, a gente precisa de líderes que consigam levar da melhor forma possível esses conflitos, favorecendo a humanização. Promoção da igualdade de gênero nos ambientes de trabalho. Uma diferença de cerca de 60% de líderes, e digo gestores da alta liderança institucional dos hospitais, são compostos por homens. E isso também diz muito para nós. Por que as mulheres elas não ocupam tanto esses cargos? Sendo que muitas delas possuem igual ou maior capacidade que os homens. Então, essa igualdade de gênero é uma pauta muito importante que merece ser discutida. Inclusive, conheço uma pessoa, né, que atua bastante nessa parte de direito de mulheres e atuava numa grande empresa na minha região, e a primeira oportunidade que ela podia favorecer uma mulher a estar
né, na alta administração, ela colocou um homem. Então a gente vê aí uma certa, né, dificuldade das pessoas de implementar esse ponto. Promove sistemas resilientes com foco na atenção primária, prevenção e respostas às emergências sanitárias. E algo muito importante que precisa ser visto é o investimento em atenção primária. Porque muitas vezes a atenção terciária, que são os hospitais, recebem pacientes agudizados de suas situações de saúde crônicos que poderiam ser evitados muitas vezes dentro da atenção primária. E isso é importante porque sobrecarrega os hospitais, os ambulatórios, os pronto-socorros. Então, são questões importantes a serem vistas. Estimula o uso racional de recursos e o controle de insumos hospitalares. Então, racionalizar melhor o uso de insumos, colocar essa conscientização dentro da sua instituição, isso se faz bem importante. É uma forma da gente contribuir com um planeta mais sustentável. Planeja e fiscaliza obras e estruturas sustentáveis. Uma das coisas bem importantes é a implementação de hospitais sem papel. A gente sabe que a digitalização na saúde ela é cada vez mais presente e nada melhor do que a gente fazer essa transição de uma forma tranquila e um pouco mais ágil. Então, a questão do prontuário eletrônico, ele é um investimento que merece a atenção dos gestores nas instituições de saúde, até porque se preservará muito mais a questão das documentações, e logicamente, dentro de um contexto que seja seguro, dentro da legislação LGPD, em que haja segurança na acomodação dos dados sensíveis e dos pacientes relacionados à sua saúde. A questão do fortalecimento da transparência, ética, participação na gestão pública de saúde. Então, essas questões, gente, principalmente quando a gente pensa na questão de gestão pública, é importante a gente entender como faz diferença uma pessoa da saúde estar fazendo intervenções dentro dessa esfera política. Cria sistema de prestação de contas, regulação e fiscalização. Incentiva a participação da sociedade civil nas decisões sobre políticas de saúde e promove o uso consciente da água. Eu acho bem interessante porque quando eu fui elencando uma série de literaturas para fazer essa apresentação, me veio à mente o seguinte: uma instituição de saúde em que me contaram que uma instituição de saúde que promove o Dia Nacional da Água, mas quando foram verificar, a vigilância foi bater na porta desse hospital, não tinha sequer uma avaliação da pureza da água que estava sendo distribuída para os doentes. Então, a gente também precisa de uma certa coerência nas ações que são realizadas, até para a educação permanente e também frente aos desafios aí junto aos trabalhadores e pacientes, principalmente. Na questão da educação e saúde, que eu acho importante a gente colocar e pontuar a questão da educação permanente, que ela participa de processos de contratação, inserção no trabalho, né, e treinamentos, a humanização nos planos de carreira, a valorização do tempo das pessoas estarem desempenhando um trabalho onde elas exercem sua profissão, incentiva a integração das gerações por favorecer muitos benefícios, como desenvolvimento de competências e aumento da cooperação. A gente sabe muito bem que no momento que a gente entra nas instituições, existem várias gerações que compõem o corpo de profissionais, e como é interessante e importante a gente pensar essa integração. Uma geração nova, já digitalizada, e uma geração que é a minha, diga-se de passagem, que é aquela geração que viu tudo acontecer na parte, né, da informatização, que é o surgimento do computador, do celular, da evolução do celular, que a gente fala que é aquele tijolo, né, do tijolo celular até o celular que a gente vê hoje, e enfim, então uma geração
que construiu essas tecnologias e uma outra geração que entrou já com essas tecnologias já acontecendo. Isso faz parte já da vida deles. Das gerações anteriores, não, foi uma construção. Então precisa haver um diálogo de quem está chegando e de quem já está ali, porque isso realmente aumenta a lucratividade, essa integração, essa melhora no clima organizacional. Bom, o incentivo de uma formação de enfermeiros pensadores com foco no raciocínio clínico e crítico. Nada melhor do que a gente ter uma enfermagem crítica, que não só obedece protocolos, mas que entende o porquê que eles acontecem, que entende um sinal e sintoma desse paciente, que conecta o seu conhecimento com a prática e consegue fazer tomadas de decisões que auxiliem aí na sua produtividade e nos seus resultados. E em relação aos impactos ambientais, principalmente relacionados a resíduos, né? Resíduos de serviços de saúde. Como é importante ter capacitações relativas a isso. Até em questão de segurança do trabalhador, para não haver realmente acidentes ocupacionais. A participação de pesquisas aplicadas e estudos sobre impacto social na enfermagem, a questão do conhecimento sobre prevenção de doenças, higiene, alimentação saudável e autocuidado. Olha como a enfermagem ela é capaz. A questão da literacia em saúde, reduzindo as distâncias sociais. E quando a gente fala em relação às distâncias sociais, realmente é a questão da pessoa compreender o momento de saúde dela, conseguir dialogar com os profissionais da área da saúde referente às suas dúvidas, entender esse contexto, entender o contexto social e poder realmente evoluir nesse sentido. Contribuir e empoderar comunidades auxiliando na cidadania. Então, a enfermagem ela também faz esse papel bem importante. E algumas competências do futuro, né, profissional de enfermagem é principalmente essa competência social que eu digo, que é essa visão social, ela entender de uma forma sistêmica o que está acontecendo na sociedade ou no seu microambiente também, no seu micro, no seu macro, no seu mesoambiente. Outra questão é a liderança sustentável. Nós precisamos de líderes que se preocupem com o planeta, para que assim a gente consiga realmente se reunir e fazer diferença no mundo. Enfermagem baseada em evidências e interprofissionalidade. A enfermagem, cada vez mais, ela comunga do mesmo espaço com vários outros profissionais, né? Alguns que estão surgindo agora, outros já são companheiros há muito tempo. E nada melhor do que ter uma enfermagem que sabe conviver e falar diversos assuntos dentro do contexto da saúde. E eu falo principalmente na questão da gestão, porque através da gestão a gente consegue fazer muitas intervenções que favorecem aí um grande contingente de pessoas. Inovação e tecnologia verde na saúde. A opção por tecnologias que ajudem o planeta a ser mais sustentável é um ícone que realmente precisa estar em pauta dos próximos e futuros profissionais que vão adentrar essa profissão maravilhosa que é a enfermagem. Coloquei aqui uma frase da Michelle Obama, que apesar dela não ser da enfermagem ou da saúde, enquanto ela estava no poder, ela participava bastante de ações relacionadas à atenção primária. Então é bem interessante o que ela vem dizendo agora para a gente. Não espere que alguém vá abrir a porta. Vocês precisam construir a própria porta e passar por ela. E é algo que eu percebo que a enfermagem, e os enfermeiros principalmente, os técnicos e auxiliares, eles têm que construir essa sociedade mais justa, sustentável, para conseguir aí a gente ter um sistema de saúde sustentável, tá? Então, eu achei bem interessante, porque realmente é uma construção, não tem nada pronto. Se a gente vai na literatura, é tudo muito novo para a enfermagem, então sendo construído agora.
agora para o futuro. Então, nada melhor do que a gente participar dessa transformação na área da saúde. E não podia deixar de colocar aí a nossa patrona da enfermagem, a Florence Nightingale, que diz que a enfermagem é uma arte que exige dedicação e responsabilidade. E assim, a gente tem que entender que nossas pequenas ações geram grandes impacto, que cuidar das pessoas é também cuidar do planeta. E assim, gente, a enfermagem é uma arte. Quando eu falo de arte, a gente realmente tem que criar e se dedicar por essas criações para que a gente realmente consiga abrir novos caminhos. Enfim, sabe uma dinâmica que eu fiz quando eu dei uma palestra muito parecida com essa que eu estava falando com vocês? É o seguinte: Amy Cuddy é uma palestrante do TED Talks e ela fez essa palestra falando da importância do nosso posicionamento para aumentar nossa autoconfiança em relação ao ambiente onde nós estamos, onde nós estivermos. E eu achei bem interessante que ela fala da power pose, que quando você for estar diante de algo que te dá muito medo, para você não travar na sua oratória, nada melhor do que você assumir por 2 minutos uma posição de um herói que você admira muito. E falar para sua mente o quanto você é capaz, o quanto você é poderosa. Eu falo né, no meu gênero, mas você fala aí no seu. O quanto você é maravilhosa e quanto a enfermagem é capaz. Então, acho bem interessante, todas as vezes que a enfermagem se vê enfraquecida, ela fazer essa power pose, que é a pose de poder. 2 minutinhos. Como que isso faz diferença na forma como a gente vai se posicionar frente ao paciente e também ao outro profissional. Então, agradeço a sua paciência, estar aqui os meus contatos para que você possa entrar em contato comigo, falar comigo, enfim. Muito obrigada. E assim a gente finaliza mais uma aula do canal Gestão em Saúde. Espero que tenha colaborado com o seu conhecimento referente à sustentabilidade em enfermagem. E eu espero você aqui na próxima aula para que a gente possa discutir aí ainda mais assuntos das atualidades em saúde. Um grande abraço. Tchau, tchau.